Continuando o nosso estudo de interfaces gráficas com Python, vamos agora falar mais especificamente sobre janelas com tkinter. A janela é o elemento principal onde a gente coloca os outros widgets, os outros componentes para criar a interface gráfica em si. E como veremos nessa lição, existem vários métodos que a gente pode aplicar para fazer a configuração de uma janela. Então vamos fazer um exemplo simples para a gente poder começar. Bom, o primeiro passo é importar a biblioteca. Então import tkinter e eu vou dar um apelido como tk, stk. E aí a gente vai criar a janela principal. Para isso, a gente vai usar o método tk. Eu vou batizar essa janela de janela. Simplesmente janela. E ela vai receber, esse objeto, o retorno de tk.tk, o segundo tk, que é o método com um T maiúsculo. Esse método é utilizado para criar a janela principal na aplicação gráfica. Ele inicializa e retorna uma instância dessa classe, tk, que é um objeto que vai representar a janela da interface gráfica. E essa janela que vai servir de container principal para os outros widgets que a gente vai acrescentar nos próximos vídeos. Bom, feito isso, a gente vai ajustar algumas configurações da janela. Por exemplo, a gente vai colocar um título na janela. Para isso, a gente chama janela.title, T minúsculo, e dentro dos parênteses a gente vai colocar um texto, entre aspas, que vai ser o texto que vai aparecer na barra de título. Por exemplo, janela principal. Isso aqui vai definir o título da janela. E a gente também pode definir as dimensões da janela. Para isso, a gente chama o método geometry, para definir as dimensões. E as dimensões com o método geometry são feitas assim. A gente coloca a largura vezes a altura, já é suficiente. Mas se você precisar, você pode colocar também um offset de x, que é um deslocamento da janela em relação à esquerda do seu monitor, da sua tela, mais um offset de y, que é um deslocamento em pixels da parte superior do seu monitor até o início da sua janela, até a borda superior da janela. Ou seja, você consegue posicionar também a janela na sua tela, na tela do seu monitor. Por exemplo, vamos fazer assim. Eu quero uma largura de 500 com uma altura de 400, mais um deslocamento de 200 na horizontal, mais um de 100 na vertical. E aí, para terminar essa configuração inicial, eu vou colocar uma cor de fundo na janela. Para isso, eu vou chamar janela e o método config, que tem uma série de parâmetros possíveis. Um deles é o parâmetro BG, que significa background, cor de fundo. E a gente pode passar a cor escrevendo o nome da cor, e aí na documentação você vai encontrar os nomes das cores possíveis, ou utilizando um RGB. Tá? E aí você consegue utilizar qualquer cor que você queira. Eu quero, por exemplo, usar um light blue, um azul claro. Então eu escrevo light blue. Beleza, essa aqui já é uma configuração bem basicona para a janela. Só que ela não vai aparecer na tela se eu inicializar o programa, porque tudo isso está na memória, só que eu não iniciei ainda o loop principal do programa, o main loop, que é o loop de eventos, um mecanismo interno que aguarda e responde eventos de entrada do usuário e do sistema enquanto a aplicação está em execução. Então, quando o programa é iniciado, ele vai entrar num loop de eventos infinito, que é o main loop, ou event loop. Tá? Então, enquanto esse loop roda, o tkinter aguarda os eventos, como clique do mouse, pressiona a tecla, etc., e responde de acordo. E também exibe a interface. Então, para isso, tudo que a gente tem que fazer é chamar um janela.mainLoop. Abre e fecha parênteses sem nenhum argumento aqui dentro. Só isso. Isso aqui já é uma janela super básica. Então, eu vou executar e a janelinha apareceu aqui. Olha só. Um pouco deslocada em relação ao meu monitor, com o tamanho de 500 por 400, como eu pedi, cor de fundo azul claro, light blue. Beleza? Esse 200 mais 100 é o deslocamento, é a posição onde ela apareceu aqui no canto em relação ao meu monitor, que vai além da tela que você está vendo aqui capturada. Beleza? Então, a janela principal, o título que aparece aqui em cima. Temos algumas outras configurações adicionais que a gente pode fazer. Então, eu vou fechar a janela, cliquei no X, e aí a gente pode fazer algumas definições interessantes. Por exemplo, a gente pode definir uma largura máxima da janela. Para isso, janela.maxSpace.
size. E aí a gente passa aqui dentro a largura máxima da janela, que vai ser de, por exemplo, 800 pixels. E também dá para a gente configurar a altura máxima da janela com max size, passando um segundo parâmetro, que é a altura, por exemplo, 600 pixels. Quando eu executo isso, ele abre a janelinha aqui, e aí eu consigo redimensionar essa janela, mas ela vai só até um certo ponto. Olha, até aqui ela vai e não vai mais além disso. Por quê? Cheguei em 800 pixels, e na vertical, mesma coisa, os meus 600 pixels, não vai além disso. Beleza? Então a gente consegue ajustar o tamanho máximo dessa janelinha aqui. Da mesma forma, a gente pode ajustar o tamanho mínimo. Vou comentar aqui o tamanho máximo. A gente pode ajustar com janela.minSize. E aí passando dois valores, largura e altura, o tamanho mínimo dela. Por exemplo, 300 por 200. Executando, a janelinha está aqui. Eu consigo aumentar e também diminuir, mas não diminuo tudo. Vai só até um certo tamanho, que é o tamanho definido aqui. 300 de largura por 200 de altura. Legal? Isso é para impedir, por exemplo, que o usuário redimensione a janela demais e fique sem acesso aos widgets que estão lá dentro. Ou que ele amplie demais a janela e os widgets fiquem só num cantinho, né, no canto esquerdo, por exemplo, direito, em cima ou embaixo. Então, fechando. Claro, isso aqui funciona se a janela for redimensionável, e a gente pode impedir o usuário de redimensionar a janela. Deixa eu comentar aqui. Para isso, a gente vai ter o método .resizable. E esse método funciona assim. Você pode determinar se a largura, a altura ou ambos serão redimensionáveis. Para isso, você passa dois valores booleanos. O primeiro para a largura e o segundo para a altura. Por exemplo, se eu escrever false, false, eu estou dizendo que não dá para redimensionar nem na largura e nem na altura. Então, quando eu executo, olha só, minha janelinha está aqui, mas ao posicionar o cursor em volta da borda, nem aparecem as setinhas para a gente clicar e redimensionar. Não tem como redimensionar. O próprio botão aqui em cima para você maximizar também está desativado. Tá? Então, com o Resizable False, você não consegue mais redimensionar. Mas se, por exemplo, você usar um true em um dos valores, aí você consegue redimensionar uma das dimensões. Por exemplo, a largura, mas não a altura. Olha só, a altura não vai. Então esse é o método resizable, redimensionar ou não a janela. Vamos comentá-lo aqui. E se eu quisesse que a janela já aparecesse, por exemplo, em tela cheia? Existe um método para isso. Janela.state. E aí o estado que você vai passar para ela, entre aspas, é zoomed. Significa com zoom em português. Então, zoomed. Executando esse código, olha só, pegou a minha tela inteira, a minha janela. Certo? Vou fechar ela aqui. Voltei. Então, zoomed significa tela cheia. Pega a tela inteirinha do seu monitor. Deixa eu comentar isso aqui também. A gente também pode configurar uma transparência para a janela, se quiser. Janela.attributes. E aí a gente vai passar o parâmetro -alfa, vírgula, e a porcentagem de transparência. Por exemplo, 60% seria 0,6. Executando, a janelinha aparece transparente. Olha que legal, dá para ver por trás dela. Em alguns casos você pode querer ou precisar de uma janelinha semi-transparente assim. Tá? Só passar então o parâmetro -alfa entre aspas e o valor em porcentagem. Beleza? Então, comentando aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é colocar um ícone na janela. Para isso você vai precisar, claro, ter uma imagem de ícone, como por exemplo essa imagem que eu tenho aqui, boson-ícone, que é uma imagem com a extensão .ico. Existem vários sites na internet, como por exemplo o icoconvert.com, que permitem você pegar um JPG, um PNG e transformar num ícone, que é uma imagem pequenininha e que você já vai ver onde vai aparecer. Para isso a gente vai acrescentar janela.iconBitmap e dentro dos parênteses colocar o nome da imagem, entre aspas. No meu caso é boson-ícone sem acento, .ico. Se a imagem não estiver na mesma pasta do script, você coloca o caminho completo até essa imagem, desde a raiz. Então, executando, olha só, aparece aqui no cantinho o ícone. Está vendo o ícone da Boson Treinamentos aqui no cantinho?
Essa é aquela imagem que a gente acabou de colocar, a boson ícone.ico, que a gente carrega com o icon bitmap. Então, vou fechar e temos aqui alguns métodos principais para a criação de janelas com tkinter. Já dá para fazer bastante coisa. Agora eu vou fazer um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo que eu vou criar aqui embaixo, eu vou chamar de exemplo 2, o que a gente vai fazer é abrir outra janela ao clicar na janela principal. Olha que interessante, eu vou configurar agora a janela para responder a um evento e abrir outra janela, para demonstrar que a gente pode ter várias janelas dentro da mesma aplicação. Então, para isso eu vou importar o tkinter de novo, stk, certo? E vou criar uma função para abrir essa segunda janela. Então eu vou usar um def para criar uma função e eu vou chamar essa função de abrir segunda janela. Não recebe nenhum argumento. 2 pontos. E agora aqui a gente vai configurar essa janela. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai dar um nome para a janela. Assim como a primeira janela eu batizei de janela, o objeto, esse aqui eu vou batizar de segunda underline janela, underscore janela. Isso vai receber um tk.topLevel, que vai criar uma janela de nível superior. Eu vou copiar isso aqui, janela.title. E aí, o título pode ser, por exemplo, segunda janela. Beleza? E eu vou dar uma configuração para ela. Tá? Então, essa configuração com o config vai ser o BG, aquela cor de fundo, o background. Só que agora, em vez de passar o nome da cor, eu vou passar um código RGB, também entre aspas. Por exemplo, eu vou passar esse código aqui, 20EE70. Nem sei que cor é, a gente vai ver depois que cor vai ficar. Certo? Beleza. Ainda dentro da função, então eu vou deixar ainda aqui alinhado, tá vendo? Eu vou configurar o tamanho da janela. Tamanho da janela, dessa segunda janela. Então a largura da janela vai ser, por exemplo, de 300 e a altura da janela vai ser de 200 pixels. E aí eu quero que essa janela abra centralizada no monitor. Independente de onde a primeira janela abrir, eu quero que essa janela esteja centralizada. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai obter as dimensões da tela do monitor. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser o tamanho da tela do monitor que o usuário está usando. Pode ser 20 polegadas, 25, 27, pode ser um celular, eu não sei. Então, para isso, a gente vai criar a variável largura da tela e ela vai ser segunda janela ponto info underscore screen width com os parênteses. Tá? Isso aqui é um método do tkinter que vai pegar a largura da tela do nosso sistema associada à minha segunda janela. Ele vai colocar este valor dentro da variável largura da tela. E a gente vai fazer a mesma coisa, olha só, para a altura da tela. Só vou trocar aqui para a altura. Eu vou precisar desses dados para poder centralizar a tela. Para quê? Para a gente poder calcular as coordenadas para centralizar essa janela. Então eu vou calcular as coordenadas para centralizar a janela 2. Eu vou chamar de x, eixo x, que vai ser a largura da tela menos a largura da janela dividido por 2, que barra dupla para divisão, tá? Divisão real. E a mesma coisa vai acontecer para o eixo y. Então, y, só que o y é a altura, certo? Então, vai ser a altura da tela de menos a altura da janela, não vai inverter os dados aqui, dividido por 2. Isso aqui vai me dar o ponto, o ponto nas coordenadas cartesianas exato, para a gente posicionar essa janela e ela ficar centralizada. E aí tudo que eu tenho que fazer é definir a geometria da janela. Então, definir a geometria da janela 2, ou seja, o posicionamento dela.
Então, segunda janela, ponto geometry, que você já viu do primeiro exemplo, é o que a gente usa para posicionar a janela. E aqui eu vou passar uma f-string, que vai ser a largura da janela, vezes, lembra, tem que colocar esse xzinho, largura vezes altura, vezes o valor da altura da janela, beleza? Mais o deslocamento que a gente calculou, x, mais o deslocamento vertical, y. Fecho a minha aspa aqui. E aí terminou a função. Tudo isso está dentro da função abrir segunda janela. Então, quando essa função for invocada, tudo isso aqui vai acontecer. A janela é instanciada, o título, a cor, o tamanho dela é determinado, as dimensões do monitor, posicionamento e a geometria da janela. E agora eu vou criar a janela principal. Então, criar janela principal. Essa janela eu vou chamar de janela principal, por exemplo, para diferenciar. E aí a gente usa aquele método tk.tk sem nada. E agora a gente pode configurar um título para ela, .title, vou chamar de janela principal. Beleza. E a geometria dela vai ser o tamanho. Então vamos supor .geometry, vamos supor 600 por 500. Legal que tem que estar entre aspas, senão ele não vai reconhecer, é uma string. E agora a parte principal é configurar um evento de clique na janela principal. Então, quando a janela principal for clicada, a segunda janela tem que abrir. Como é que isso vai acontecer? Eu vou usar o método .bind, unir. E nesse método a gente vai passar a seguinte configuração, entre aspas, sinal de menor, button, tracinho 1, sinal de maior, fecha aspas. O que isso aqui significa? Significa botão esquerdo do mouse. Tá? Anota isso. Botão esquerdo do mouse para o método bind. Então o método bind ele vai capturar o clique no botão esquerdo do mouse e aí vai executar alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser uma função. Tá? Eu vou chamar a função como sendo uma função lambda. Então lambda vai ser um evento. E esse evento é o nome da função que a gente criou aqui em cima. Ó, abrir segunda janela, com os parênteses. Vou só copiar e colar aqui. Ó. E vou fechar o parêntese do bind. Certo? Então essa sintaxe vai ser suficiente para, ao clicar no fundo da janela principal, esta função aqui ser executada, vinculada ao botão esquerdo do mouse, e aí executar a abertura da janela. E depois de tudo isso... Deixa eu só colocar aqui um comentário, na verdade. Configurar evento de clique na janela principal. Existem outras formas de fazer isso também. Ao longo das aulas a gente vai vendo outras formas também. E agora ficou faltando somente o loop principal, o main loop. Então a gente já sabe, janela, que no caso vai ser a janela principal, ponto main loop. Que é para poder abrir a janela. Faltou a letra P aqui. Beleza. Então isso aqui vai abrir a janela principal e quando eu clicar nela vai ser executada a função para abrir a segunda janela. Vamos ver se funciona? Então, rodando. Abriu a janela principal, está aqui, olha só. Aí eu vou dar um clique em alguma parte qualquer dessa janela. Clique. Pronto. Abriu a segunda janelinha aqui no meio do meu monitor. Tive que puxar para cima porque, na verdade, eu estou capturando só um pedacinho do meu monitor aqui para demonstrar o vídeo. Então apareceu um pouquinho aqui para baixo, mas apareceu no meio da minha tela. E a segunda janela, olha só, com o fundo verde, ficou verde, né? Aquele fundo que eu tinha configurado aqui em cima, com essa cor 20E70, é essa cor verdinha aqui, até que ficou bonito. Legal? Se eu fechar a segunda janela, a primeira permanece, olha que legal. A aplicação só vai ser encerrada quando eu fechar efetivamente a janela principal, beleza? Então tá aí, nesta aula a gente aprendeu a criar e manipular janelas com tkinter, sem colocar nenhum widget na janela. A janela ainda não faz muita coisa, ela só aparece, né? Só inicia o programa. Mas a gente já viu que tem várias configurações que a gente pode fazer com relação a título, dimensões, cores, se dá para redimensionar ou não, se ela vem maximizada ou não, tamanho máximo e mínimo, transparência, ícones e até mesmo eventos vinculados para abrir mais de uma janela na mesma aplicação.
Na sequência, o que a gente vai fazer é estudar os labels, que serão o primeiro widget que a gente vai estudar em Tkinter. Então eu vou mostrar como é que você coloca e configura também labels dentro de uma janela. E essa vai ser a nossa próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!